A graça, a paz e a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Quero agradecer a singela e bonita homenagem, né? Hoje é considerado o dia do pastor, um dia de homens que resolveram, né? Que Deus o escolheu para servi-lo, para fazer a vontade dele. E é um ministério ao qual é Deus que escolhe e nós só temos que obedecer. Porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, né? Então eu quero agradecer aos irmãos. Nessa hora nós vamos ler um versículo, né? Eu quero pedir um pouco de paciência aos irmãos hoje. Eu vou precisar trazer a mensagem de Deus para a igreja. Vamos ler um versículo, depois a irmã Janaína vai estar louvando ao Senhor com um louvor, e em seguida eu vou estar trazendo a mensagem. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias de Samuel, capítulo 13, melhor dizendo, vamos deixar o louvor para o final, né? Samuel, capítulo 13, 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 14. Os irmãos que encontraram, se coloquem de pé, por favor. 1 Samuel 13, 14. O texto diz, 1 Samuel 13, 14: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. Essa é a palavra de Deus, através do profeta Samuel, para o rei Saul. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem, querido, desta manhã é um homem segundo o coração de Deus. Queridos, observamos na palavra de Deus que Davi, né? Davi foi apresentado como um homem segundo o coração de Deus. Deus o designou como um homem segundo o seu coração, né? Nenhum dos outros expoentes da Bíblia teve essa deferência por parte de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Eu queria dizer que essa deferência levou-me a analisar, meus irmãos, quando eu li essa deferência, eu fui analisar algumas características que levaram Deus a considerar Davi um homem segundo o coração dele, porque nós sabemos que Davi era um homem natural, um homem pecador, um homem que estava subordinado ao pecado, um homem que cometia pecado. Então, ao observar a vida desse grande homem, eu percebo que ele apresentava muitas falhas, e apesar de suas falhas, apesar dos seus erros, Deus o considera um homem segundo o seu coração. É algo tremendo isso, e aí isso nos desperta. Porque Davi é considerado um homem segundo o seu coração, se ele está sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos erros. Podemos citar pelo menos, queridos irmãos, eu gostaria de citar pelo menos 3 grandes pecados cometidos por Davi, que quando a gente olha a história dele, a gente fica imaginando, Deus, por que, Senhor? Mas quando nós nos aprofundamos na história de Davi, nós passamos a entender por que Deus o considerou um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 21, 2: e disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei. Ou seja, ele disse ao sacerdote, né? Ele disse ao sacerdote que veio em nome do rei Saul. Davi era um homem mentiroso. Davi mentiu para o profeta. Então observe que ele mentiu, e por isso, queridos irmãos, foi obrigar Abimeleque, o abrigou e o alimentou. E nós sabemos que por isso, né, Aimeleque foi tido como conspirador, porque ele ajudou Davi, e foi morto ele, mais 85 sacerdotes, por causa de uma mentira de Davi. Um homem segundo o coração de Deus.
Observe também que Davi, ele cometeu adultério, né? Observe que Davi, ele teve relacionamento íntimo com uma mulher que sabia que era casada com um valoroso soldado e do seu exército. Davi também, ele cometeu um homicídio, né? Com astúcia, ele elaborou um homicídio desse mesmo homem, um soldado valoroso. Queridos irmãos, ele enviou uma carta que era endereçada, uma carta que tinha endereço de morte, para a morte desse homem, que muito ajudava, um oficial do seu exército. Então, e assim, o texto diz que assim Urias morreu, por causa de uma ordem de Davi, um homem do seu exército, um homem de total confiança. Então, apesar de tudo isso, meus irmãos, Deus o vê como um homem segundo o seu coração, apesar de todo o pecado, apesar de todos os erros, porque Deus, na verdade, Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê. Às vezes nós olhamos para alguém e vemos alguém que não vale nada, e Deus vê um varão valoroso naquela pessoa. E era isso que Deus via na vida de Davi. Então, queridos irmãos, nós não podemos, com isso eu cheguei à conclusão que nós não podemos julgar pelaquilo que nós vemos, por quem a pessoa é, nós devemos julgar. Quem julga é o Senhor, porque Deus, ele consegue visualizar o coração, às vezes por mais miserável que seja, mas aquela pessoa vai ser muito útil nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas características de um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, o porquê que Deus o escolheu. Então, queridos irmãos, um homem segundo o coração de Deus, eu quero dizer nessa manhã que ele é escolhido pelo Senhor. Davi foi escolhido por Deus. Davi, ele, queridos irmãos, foi Deus quem o escolheu, né? Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi, então é Deus que escolhe. Então o homem, quer dizer, segundo o coração de Deus, ele é escolhido por Deus. Eu quero te dizer, pelo contrário, ele foi, na verdade, ele foi humilhado pelos homens. O seu pai o humilhou, porque o seu pai não contou com ele quando nós sabemos que Samuel foi na casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. Os seus irmãos o ignoravam, a sua família o ignorava. Então, queridos irmãos, quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher, para ungir um de seus filhos, Davi foi esquecido. Observe que Jessé junta todos os outros filhos e não manda chamar Davi, porque ele imaginava que Davi era João ninguém, não era nada. Então Deus, ele não se engana em suas escolhas. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: Deus não se enganou quando escolheu você. Você é escolhido de Deus, você foi escolhido de Deus para fazer a obra dele, meus irmãos. Então, tenha isso como algo muito importante. Você não é ninguém, você é alguém importante para Deus, porque Deus escolheu de você. Então, observe que Deus, ele não se engana. Eliabe era tão belo, né? Que Eliabe enganou até o próprio profeta Samuel, quando chega na casa de Jessé, que ele vê Eliabe, aquele camarada alto, bonito, forte, de olhos claros, ele imaginou: é esse que deve ser o novo rei. Então, na Bíblia diz que ao Samuel ver Eliabe, pensou que era ele, mas a escolha é de Deus. Samuel era simplesmente um instrumento. Então, quando perguntou a Deus, é esse? Deus responde: não, a esse eu rejeito. Deus rejeitou Eliabe. E aí, queridos irmãos, ele foi rejeitado. Então, ele aí viu Abinadab. E aí Deus disse: não, a esse também eu não tenho escolhido. O Senhor não escolheu também Abinadab. E aí ele vê Samar. Ele diz: tampouco a este o Senhor escolheu. Todos os demais o Senhor não tinha escolhido. Então não era nenhum daqueles filhos aos quais o seu pai o honrava e o achava importante. Às vezes, queridos irmãos, nós achamos alguém importante
E às vezes aos olhos de Deus é alguém tão pequeno, tão simplesinho, né? E Davi era o menor de todos. Davi era raquítico, era de pequena estatura, isso mesmo, meu irmão. Davi era pequeno. E foi Davi que foi escolhido. Então Deus não se engana. Quando Ele escolhe, Ele sabe, Ele te escolheu porque Ele conhece você. Assim como Deus conhecia Davi, Deus conhece cada um de nós aqui, meus irmãos, e nós fomos escolhidos por Ele também. Você foi escolhido para que vá e dê frutos, e que seus frutos permaneçam para sempre. Você foi escolhido pelo Senhor para dar frutos. Eu queria te dizer que o obreiro, segundo o coração de Deus, ele tem que ser escolhido por Deus. Não foi vós que vos escolher, mas foi eu que vos escolhi a vós, para que vá e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Queridos irmãos, o Senhor te escolheu. Você é um obreiro escolhido por Deus. Você é uma obreira escolhida por Deus. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que porque é Ele que escolhe, então o obreiro, segundo o coração de Deus, não é escolhido pela sua aparência, não é os seus belos olhos, não é a sua altura, não é escolhido pela sua eloquência, porque ele fala muito bem, porque ele tem uma didática, ele tem um português muito aguçado, ele fala palavras assim que você precisa do dicionário para você analisar. Eu tive um pastor que quando ele pregava, minha Bíblia já tinha um dicionário mesmo, porque ele era advogado, e aí ele falava palavras assim com significados que nós não conhecíamos dos termos do direito, e aí eu tinha que ir para o dicionário. E Deus não escolhe, não é por isso, porque você fala palavras difíceis. Deus não escolhe pela sua linguagem, pela sua cultura, pelo seu dízimo, pelo seu relacionamento, pelos seus amigos. Deus te escolhe, porque Deus conhece o coração de quem Ele escolhe. E Deus te escolheu pelo seu coração, porque Ele sabe que você é escolhido dEle. Então, o obreiro, segundo o coração de Deus, não é escolhido pelos homens, mas por Deus. E nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos dEle. Então, quando o Davizinho, aquele menino pequenininho, aquele garoto ruivo, de cabelos assanhados, entra na sua casa suado, despenteado, com cheiro de ovelha. Interessante, queridos irmãos, foi algo tremendo. Se você ler o texto, depois ler o texto, Deus diz a Jessé assim: levante, que é esse, receba ele de pé. Muitas vezes, meus irmãos, Deus manda que nós nos levantemos diante dos escolhidos dele. Levante-se, é esse pequenininho, é esse raquítico, é esse menino, é esse que vai reinar sobre o meu povo. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. É preciso ter um bom coração, né? É preciso ter um coração. Então levante e unja ele. Meus irmãos, obreiros que Deus escolhe, Ele escolhe para uma grande obra. E eu quero te dizer uma coisa: você não foi escolhido para uma pequena obra. Deus não escolhe ninguém para pequena obra. Deus nos escolheu a todos nós que estamos aqui para grandes obras. Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Não pense você que está acima de 70 anos aí, irmão Mauro, que está acima de 70 anos, Maria Costa que está perto aí, irmão Bonfim que está caminhando, né? Não pense você que você não tem mais nada para você. Tem muito a fazer na obra de Deus. Muito. Obras grandiosas ainda. É preciso se colocar à disposição dele. E Deus, quando a gente se dispõe, Deus sempre está pronto a nos usar. Então o obreiro, quer dizer, irmão, ele não é merecedor disso, mas ele é escolhido por Deus. Mas foi Deus que escolhe. Nós não merecíamos estar aqui, não merecíamos estar na presença dele, porque somos miseráveis e pecadores, mas é pela misericórdia dele que ele nos escolheu. Eu quero dizer que o obreiro, segundo o coração de Deus, segundo ele ama o seu Senhor. O obreiro tem que amar o seu Senhor, ele tem que amar a obra dele. Não adianta eu dizer que eu sou servo de Deus e eu não amo a obra dele, eu não dou a minha vida por ela. Então a segunda característica seleciona de Davi é que ele, quer dizer, irmãos, disse que ele amava profundamente o Senhor. Vamos abrir aí, não precisa nem, eu vou ler para os irmãos, o Salmo 42, 1 e 2, diz: assim como a corça anseia por águas,
Como terra seca precisa de chuva, meu coração tem sede de Rei meu e Deus meu. Vamos cantar esse louvor? Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teus rios, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluia. E é assim, o obreiro escolhido pelo Senhor, ele anseia pelas águas, anseia pela presença do Senhor como as costas anseia por água. E é dessa forma que nós ansiamos, meu irmão. É preciso ser assim, é preciso ter esse amor profundo. Então, obreiro segundo o coração do Senhor, ama o Senhor mais do que todas as coisas, ama o Senhor mais do que a família, ama o Senhor mais do que a riqueza, ama o Senhor mais do que a si próprio. Ele coloca a sua vida integralmente nas mãos do Senhor, e era por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque a vida dele pertencia ao Senhor, a vida dele era do Senhor. Então o obreiro segundo o coração de Deus ama a Deus de todo o coração, não é com uma parte do coração, não só de boca, da boca para fora, é com o coração, é com o corpo, é com a alma, é com todo o seu entendimento. Então, se você ama realmente ao Senhor, fale isso para Ele diariamente, mostre isso para Ele diariamente, viva isso para Ele diariamente. Então, o obreiro segundo o coração de Deus, queridos irmãos, ele ama o Senhor. E em terceiro, ele confia no Senhor integralmente, de todo o coração. Então, a terceira característica que Davi tinha, ele tomava, segundo o homem que o tornava um homem segundo o coração de Deus, é que ele confiava cegamente no Senhor. Tudo que o Senhor mandava ele fazer, ele fazia sem questionamento. Os obreiros segundo o coração de Deus também são como Davi, queridos irmãos, confiam completamente em Deus, integralmente em Deus, entrega tudo nas mãos dele, a sua vida completa. Então, o Salmo 46, versículo 1 e 2, Davi diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então Davi comprova que confia totalmente no Senhor quando ele diz isso, quando ele diz também no Salmo 127, versículo de 1 a 3, ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, o que temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia, irmãos. Aleluia. É dessa forma que temos que confiar no Senhor. Ainda que um exército se levante contra você, tenha certeza que o Senhor, Ele te dará a vitória. Assim como Ele deu a Josué, assim como Ele deu a Moisés, assim como Ele deu a Abraão, assim como Ele deu a Jacó, assim como Ele dá a cada um de nós também a mesma vitória, porque nós somos filhos dele. Então, o obreiro segundo o coração de Deus também pensa assim, age assim, vive assim. Então, sem Deus eu não posso, mas com Deus eu posso todas as coisas, porque eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. E em quarto lugar, ele tem prazer na casa do Senhor.
Davi, ele tinha prazer em estar na casa do Senhor. O prazer dele era viver na casa do Senhor. Então, queridos irmãos, observe no Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos, para contemplar a formosura do Senhor. Ele tinha prazer em estar na casa do Senhor, contemplando a formosura de Deus, porque aqui ele está nesse lugar, e aqui nós podemos contemplar a formosura dele. Então, o desejo de Davi era estar na casa de Deus, irmãos, todos os dias da vida dele. Eu acredito que se Davi pudesse, ele moraria no templo, mas ele era rei, tinha que estar também lá no palácio, né? Ele tinha que atender, ele tinha que trabalhar. Então, queridos irmãos, não queria faltar, mas Davi, eu tenho certeza que Davi não gostaria de faltar nos cultos. Ele tinha prazer em estar na hora da adoração ao Senhor. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, por isso, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava esse Deus tremendo, esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso. Então, é preciso andar a Deus. Então, honestamente, obreiros, vocês amam a casa de Deus, vocês desejam estar nela, então é preciso desejar estar aqui buscando a face de Deus. Existem irmãos que, se puder vir para a igreja, vem. Se não puder, não vem, não faz diferença, está tudo bem, mas não é assim. E aí, cadê o coração segundo o coração de Deus? Porque quando a gente tem o coração segundo o coração de Deus, nós não estamos aqui, às vezes não podemos vir, então estamos em casa, mas o nosso coração está na casa do Senhor, está buscando o Senhor. Então, queridos irmãos, o Salmo 127 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só de estar na casa do Senhor, Davi se alegrava. Essa era uma das maiores razões dele ser um homem escolhido segundo o coração de Deus. O obreiro segundo o coração de Deus, ele ama as suas ovelhas. A gente sabe que Davi, né, em muitos momentos, Davi brigou com o urso, com o leão. Observe que Davi, ele amava as suas ovelhas, porque ele também tinha cheiro de ovelha, de tanto estar com as ovelhas. Então, no Salmo 1 Samuel 17:34, diz: então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso, e a tomava, uma ovelha do rebanho, e eu saía após ela, e o feria, e o livrava da sua boca. Então, o homem, segundo o coração de Deus, ele briga pelas suas ovelhas, ele luta pelas suas ovelhas. Então, o homem segundo o coração de Deus é como Davi, ele ama as ovelhas, ele se dedica às ovelhas, ele ora pelas ovelhas. É como o irmão Bonfim falou aqui, às vezes, de madrugada alguém liga, a gente tem que levantar para orar. Por quê? Porque a gente ama, nós vamos guerrear pelas ovelhas, e isso é natural. E isso é preciso fazer. Então, mas Deus escolhe, porque Deus sabe que a pessoa vai estar disponível para fazer. Então, Ele cuida das ovelhas, Ele tem cheiro de ovelha, Ele se arrisca pelas ovelhas. Jesus disse em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o obreiro, segundo o coração de Deus, ele dá a sua vida, ele se dedica. Ele, em vez de estar desfrutando, ele está meditando na palavra para alimentar as ovelhas. Ele está preparando mensagem, ele está se dedicando ao conhecimento para alimentar, porque Deus, ele, quando escolhe pastores, é para estar alimentando as ovelhas, né? Então, a ovelha, ela tem que ser conduzida ao pasto. A ovelha não vai para o pasto sozinha, ela precisa ser conduzida ao pasto verdejante, ao pasto saudável, né? Ao pasto que alimenta verdadeiramente. Sexto, ele prioriza as riquezas eternas. O homem segundo o coração de Deus, e era isso que Davi priorizava, as riquezas eternas. Queridos, outra característica de Davi maravilhosa é que ele, né, ele priorizava as coisas de Deus, as coisas do templo, a adoração a Deus. Então, quando Davi pecou contra o Senhor, e ele escreve o Salmo 51, ele deixou isso bem claro ao dizer o seguinte, Salmo 51, de 10 a 12, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Ora, Davi, queridos irmãos, ele não pediu que o Senhor preservasse o trono,
Ele não pediu que o Senhor preservasse a sua fama. Ele não pediu que o Senhor preservasse as suas riquezas, as suas mulheres, os seus filhos, o seu exército, mas a preocupação de Davi era em não sair da presença de Deus. E esse era o desejo do coração de Davi. Então eu não quero sair da tua presença, eu quero viver. Ele sabia que ele pecou, que ele tinha errado algo, que ele tinha desagradado a Deus. Senhor, por favor, pode tirar tudo de mim, mas não me tire da tua santa presença. Porque Davi amava estar na presença de Deus. Então a sua preocupação é estar na presença do Altíssimo, está cheio do poder de Deus. Observe que Jesus, ele nos ensinou a prioridade. Em Mateus 6,33, ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, obreiro, segundo o coração de Deus, ele prioriza as coisas eternas, as coisas efêmeras, as coisas passageiras, as coisas fugazes. Para ele é tudo relativo, mas o que é importante é estar na presença de Deus. Observe que Marta, ela vai e reclama com Jesus, né? Porque Maria, ela estava aos pés de Jesus, porque Maria, ela priorizava. Ela disse: a comida depois a gente faz um mexidinho, faz uma farofinha, mas o mais importante é estar aos pés do Senhor Jesus. Observe que em Lucas 10, 41 e 42, Marta, Jesus responde para ela, porque ela vem: Senhor, fala com ela, para que ela vá me ajudar, para que ela vá para a cozinha, eu estou muito atarefado e estou sozinha. Aí Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário, e Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolha estar na presença do Senhor, e foi isso que Davi escolheu. Pode tirar tudo de mim, Senhor Deus, mas não me tire da tua presença. Isso é o mais importante. Tire o meu poder, tire o reinado da minha vida, tire a minha família, tire tudo, mas não me tire da tua presença. Então, o obreiro, queridos irmãos, se Davi era um obreiro corajoso, ele renuncia a tudo para estar na presença do grande Deus. Então, que nós sejamos obreiros segundo o coração de Deus, que você seja um obreiro segundo o coração de Deus. Então, tem as qualidades e as características de um obreiro segundo o coração de Deus, como eu citei aqui, né? Que o obreiro segundo o coração de Deus, ele é escolhido por Deus, e você foi escolhido por Deus. Cada um de nós aqui fomos escolhidos. Não fosse vós que escolheis a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Então o obreiro escolhido de Deus, ele ama o Senhor. Então ame o Senhor não com palavras, mas com atitudes, com ações, com a sua vida. Então o obreiro, ele confia no Senhor integralmente, ele coloca tudo diante do Senhor, ele coloca a sua vida. Então ele também tem prazer em estar na casa do Senhor. A alegria dele é estar aqui, é buscando a face do Senhor. Então tem alegria em vir para a casa do Senhor. Então ele também ama as ovelhas de Deus, ele cuida, né? Ele cuida, ele ama, ele conduz a parte dos vardejantes, ele também prioriza as riquezas espirituais. Pode tirar tudo de mim, Senhor, mas não me tire da tua santa presença. Esse foi o desejo de Davi, e esse é o meu desejo. Senhor Deus, pode tirar tudo de mim, mas não me tire da tua santa presença, porque fora de ti, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Foi isso que Pedro disse a Jesus, né? A quem iremos, Senhor? Que só o Senhor tem a salvação. Então que essa seja a nossa meditação hoje, que sejamos obreiros segundo o coração de Deus. Vamos cantar, né? Mais uma música, mais um louvor ao nosso Deus, que fala sobre coração, né? Essa é a mensagem, a palavra de hoje, ordem é coração. E Davi, como Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós vamos louvar mais uma vez. Em seguida nós vamos estar orando para encerrar o culto desta manhã. Vamos louvar com a nossa irmã Janaína nessa hora. Todo de pé, esse louvor nós conhecemos, vamos cantar juntos. Majestade santa, meu prazer é te dizer.
eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Glória a Deus. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar. Santo, santo é o teu nome, Senhor dos exércitos. Nesta hora, Deus, nós queremos dizer que te amamos, Pai. Assim como Davi, Deus chamou, nós chamamos também, Deus. Senhor, que nós possamos, Deus, ter prazer, Deus, a cada dia de estar na tua presença, Deus, porque este é o melhor lugar, estar na tua presença, Deus, buscando a tua face, Deus, rendendo graças ao teu nome, Deus, porque só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda
adoração, glória a Deus. Nesta hora, Senhor, quero te agradecer, Pai, por cada vida aqui representada, Deus, cada vida aqui presente, Deus. Toma, Deus, os teus filhos, Deus, que nós possamos, Deus, te amar a cada dia, Deus, que o nosso amor, Deus, seja interessado a Ti, Deus, que o Senhor seja, Deus, a pessoa mais importante das nossas vidas, Pai. E nessa hora, Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que tivemos de estar na Tua casa, buscando a Tua face, Deus, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A nossa alegria, Deus, é estar aqui, Deus, buscando a Tua face, Deus, rendendo glórias ao Teu nome, Senhor. Agora, Deus, visita os Teus filhos, Pai, que não puderam estar neste lugar, neste dia, Deus, que eles tenham, Deus, sejam agraciados, Deus, com esta palavra, Deus, com este amor, Deus, com a Tua graça sobre a vida deles, Deus. Abençoa grandemente, Deus, cada filho Teu, Deus. Toma em Tuas mãos, Deus, e cada pessoa, Deus, que assistir essa mensagem, Deus, seja agraciado, Deus, com a unção do Teu Espírito Santo, Deus. Fala, Deus, aos nossos corações a cada dia, Deus. Não deixa, Senhor Deus, que nós nos privamos da Tua palavra, da Tua pessoa, Deus, que o nosso prazer está na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso. Seja, Deus, com o culto da noite, Deus, que aqui estaremos, Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, nos conduz em paz aos nossos lares. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos, com oração silenciosa, nós estamos despedidos, e à noite estaremos aqui para o louvor, a glória e a honra do nome do nosso Deus. Amém.